direto ao ponto. Uma conversa com quem tem o que dizer. São 13 horas mais 35, 12 horas, eu tô adiantado, o horário novo já é 12h35 agora na Paraíba. Estamos no ar com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia pela Campina FM. E hoje a gente começa conversando, claro, sobre as eleições, afinal de contas, eleições, primeiro turno no próximo domingo em todo o Brasil. E uma pergunta que as pessoas começam a se fazer, até pelas mudanças na legislação eleitoral, é: o que o eleitor e também os candidatos podem ou não podem fazer nessa reta final e no final de semana da campanha? Quem está aqui para conversar com a gente sobre esse tema é uma autoridade no assunto, o jurista e professor, parceiro da gente aqui, André Mota. Professor André, boa tarde, bem-vindo à Campina FM. Boa tarde, Lenildo, boa tarde, Gustavo, a todos que comandam aqui o programa Jornal do Meio-Dia. Deixar meu abraço também aos ouvintes da Campina FM. Vamos aí tratar desse tema bastante palpitante, que é o dia D, né? O dia da eleição, que envolve todo mundo, é uma festa da democracia, mas é importante que nós possamos participar desse processo democrático de forma correta, respeitando os ditames da lei e da ordem pública. Ô professor, antes da gente entrar no dia D, Gustavo Xavier, eu queria questionar o professor André sobre que avaliação ele faz a respeito da campanha deste ano, no sentido de que é a primeira eleição após aquelas mudanças mais expressivas, a eleição geral. A gente teve em 2016 um laboratório, a eleição com tempo de campanha bem reduzido, com mudanças no guia eleitoral, com mais restrições na propaganda de rua. Mas, André, a eleição municipal, querendo ou não, é uma eleição municipal. Disputa para prefeito, para vereador, dentro do ambiente mais limitado do município. Numa eleição como essa, são 5 cargos e a gente vive no estado, por exemplo, com 223 municípios. Que tipo de impacto o senhor percebe que teve essa mudança, essa restrição no tempo e na propaganda de rua na eleição que já está em curso? Bem, Lenildo, você traz um tema bastante palpitante, porque é impressionante como todos percebem como o processo eleitoral mudou esse ano. É uma eleição completamente atípica. Eu, como exemplo, eu poderia dizer a vocês que em processos anteriores, nós tínhamos aqui, em média, pelas coligações, enquanto advogado de coligação, nós tínhamos em média aqui cerca de 200 representações sobre propaganda irregular de várias partes, né? Não só da minha coligação contra outras coligações, como das coligações contra a minha coligação. E nesse processo eleitoral, se muito, nós fizemos 2 ou 3 representações tratando sobre propaganda eleitoral. A própria Justiça Eleitoral tem tido um trabalho bastante efetivo e eficaz no sentido de evitar qualquer desleixo, mas efetivamente em Campina Grande nós temos uma campanha muito apática, eu diria. Não conseguiria, Lenildo e Gustavo, nesse momento, avaliar se isso é bom ou não. Dentro do processo democrático, eu particularmente tenho uma posição de que a propaganda eleitoral ele é um direito do eleitor. Eu não vejo a propaganda eleitoral como um direito do candidato. Eu acho que o eleitor tem essa oportunidade nesse microprocesso, nesse espaço de tempo, para conhecer o eleitor, inclusive as críticas, Lenildo. Muito se diz isso, uma propaganda negativa. É importante que o eleitor saiba os malfeitos dos candidatos para que possa fazer uma avaliação. Então, é um cenário bastante que vai determinar e vai desenhar uma série de avaliações e reavaliações por parte das estruturas de campanha. Por exemplo, para mim fica claro e inequívoco que não dá para apostar mais em guia eleitoral de rádio e TV. A campanha é rede social. Aí me permite uma avaliação no cenário presidencial, por exemplo, o candidato Alckmin apostava tudo nisso quando trouxe uma série de partidos para fazer parte de sua coligação, e fica claro que não dá certo essa estratégia. A pré-campanha ficou muito mais relevante porque o tempo é muito exíguo, muito curto, mas nós temos aí exemplos de viradas em processos eleitorais a partir de uma significativa avaliação do eleitor. Outro ponto importante que a gente pode frisar, e isso tem sido feito através de estudos dos institutos de pesquisa, Lenildo, é que nós temos nos últimos 20 anos, esse é o maior índice de indecisos nesse período pré-campanha. Então isso muda todo o cenário. Então isso pode gerar resultados que os institutos de pesquisas não aferiram ainda, nem vão poder aferir. Então o eleitor está deixando para fazer sua avaliação muito mais tarde. Nós temos aquele percentual em média de 20% entre brancos e nulos, é um percentual
que não é alto se você tiver como aferição um padrão internacional. A gente sempre reclama disso, né, dizendo que é alto, mas não é. É um padrão mundial esse índice. Então, além desse índice de 20%, nós temos ainda uma gama de eleitores indecisos que podem mudar todo o cenário daqui para o dia 7 de outubro. Inclusive, hoje, de manhã, Gustavo Xavier, a Caliuca comentava aqui no jornal, dizendo que as eleições estão muito tranquilas. E eu, na verdade, usava esse termo que o professor André colocou. Eu acho que ao invés de tranquilas, elas estão apáticas. Que existe uma distinção muito grande nisso. Existe uma apatia por parte do eleitor. Inclusive, André, quando passei esse processo eleitoral, porque é muito ruim você fazer análise sem poder dar nomes aos bois. E hoje tudo que você menciona, que você dá nome, pode ser interpretado como um favorecimento, uma crítica, e para evitar, a gente acaba não tendo como entrar em detalhes. Mas o professor André citou o exemplo da questão das redes sociais e do guia eleitoral. Eu acredito, inclusive, André, que nós estamos diante de uma situação gravíssima para os candidatos, porque o guia eleitoral, que era uma fonte muito importante de apresentação de propostas, como você disse, de apresentar falhas de outros candidatos, a perda do interesse foi gigante por parte da população. Já era pequena, Já era pequena e agora está muito grande. E além disso, as próprias restrições do guia eleitoral também, de certa forma, limitaram muito a capacidade do guia. E no caso das redes sociais, a grande dificuldade que a gente percebe é que o eleitor de rede social, majoritariamente, é um eleitor que já tem um voto firmado, já tem uma formação pronta, dificilmente ele muda essa formação e ele vai para a rede social somente guerrear, um embate, fazer aquele embate. Mas e como é que conquista voto? Você trouxe 2 pontos interessantes. Primeiro, guia, eu não dou mais 3 eleições para nós termos o guia encerrado. Guia de rádio e TV vai acabar. Isso é fato. O custo é muito grande para dar um resultado tão pequeno, né? Em relação às redes sociais, você tocou num ponto fundamental, porque é muito discutido isso em relação a fake news. Isso. Porque se diz assim, a fake news intervém no processo, a fake news atrapalha, mas como o Lenildo bem colocou, muitas vezes quem está na rede social já tem uma posição, então ele só absorve aquilo que é favorável ao seu eleitor. É fato. Então, o que ele escuta de mal, ele joga fora. E o que ele escuta de bem, ele reproduz. Então, muitas vezes, precisa se analisar a fake news também sobre esse aspecto. Qual é o impacto da fake news num cenário em que a pessoa já tem uma formação de ideia política, econômica, social, e que não vai ser uma notícia plantada na imprensa que eu digo nas redes sociais, melhor dizendo, que vai alterar esse cenário. Então, é objetivamente um ponto a ser visto, e nós temos vendo caso aí. Um caso concreto, que a gente, obviamente, não vamos adentrar no mérito, de um pancadeamento de condutas e que não tem surtido efeito nenhum. Porque o eleitor já tem a sua posição firmada e vai até o fim com esse posicionamento. Aí entra no que Lenildo coloca, que é o guerreamento. Nesse aspecto, Lenildo, eu tenho muita preocupação, porque nós podemos reproduzir aquilo que nós vivenciamos no impeachment, no pré-impeachment. O que foi o impeachment da presidente Dilma? Foi só pura e simplesmente uma incompetência política dela? Não. Foi, primeiro, um partido político contestar o resultado da eleição. Isso, para a democracia, isso é muito delicado, isso é muito nocivo, digamos assim. E todo um conjunto de atos e de atores, aí o poder legislativo, certo? O poder judiciário, começou a fazer atuações que desaguaram no impeachment. E aí, sem qualquer conotação política, nem partidária, o que é que se dizia, o que é que se vendia no impeachment? Vamos tirar porque vai melhorar, porque a economia está quebrada. E o que é que nós vimos? Um presidente aí que está aí com índices pequenos de aprovação, e efetivamente mostrou-se que o impeachment não foi um resultado favorável naquele cenário político. Então nós temos o risco de continuarmos nesse processo de confrontamento social, de dispersão social, e temos uma eleição que não vai decidir absolutamente nada para que nós possamos ter uma democracia mais fortalecida. Pois é, temas muito importantes que a gente está suscitando aqui, que depois das eleições, aí com abertura para a gente analisar caso a caso, Gustavo Xavier, a gente vai convidar aqui o professor André, vai fazer um debate no sábado, porque nós estamos diante de um desafio gravíssimo para os políticos, que é como vão chegar até o eleitor. As redes sociais têm algumas limitações graves, os veículos de comunicação de massa com suas limitações, o tempo de campanha curtíssimo. Como é que você vai percorrer 223 municípios numa campanha de 30 dias?
né, efetivamente o tempo que você acaba tendo. Então, de fato, um desafio entra na grave. questão do financiamento de campanha, né? O Que próprio se discute financiamento muito de campanha. por isso, né? Muito se critica, mas a democracia é cara, é um custo que alguém tem que arcar. Então é melhor a gente ter esse caminho do financiamento público, a meu ver, a meu sentir, do que permitir o que nós tínhamos antigamente, um caixa 2, caixa 3, caixa 4, que desaguaram em tantos escândalos de corrupção aí pelo país. 12h45, boa tarde, Gustavo Xavier. Boa tarde, Lenildo. Eu já tinha entrado na conversa, né? Me intrometido. Você tá aqui para participar da conversa. Outro fator importante. Tá ganhando para isso, né? Outro fator importante a respeito dessa apatia da eleição, a gente viu em Campina Grande em 2016 uma eleição para prefeito muito tranquila e apática. Só que nos municípios menores a gente ainda via aquele acirramento, tinha a possibilidade de um carro de sonho, etc. O que a gente conversa hoje com candidatos e lideranças é que essa apatia está chegando dos municípios menores, com 20 mil habitantes, onde há uma polarização. Por quê? A estrutura de campanha é pequena, a quantidade de comícios eram muito maiores, os candidatos estão evitando fazer comício porque o gasto é grande e o povo não está indo às ruas. Então, além de acontecer essa apatia na cidade maior, que vem desde 2016, a gente vê agora na cidade pequena, na cidade menor, que a gente chegou a ver imagens de candidatos a deputado federal e estadual em cima de trio, com o microfone na mão, pedindo as pessoas para ir participar de um movimento. Então mudou muito, ou seja, o político está agora apelando um pouco para chamar a atenção desse eleitor. E o senhor, doutor André, notou isso nos municípios menores? O senhor que tem uma atuação bem expansiva aqui na Paraíba? Gustavo, você trouxe um tema bem importante, e aí eu vou citar um caso de fora para não entrar na nossa cozinha. Por exemplo, Collor, ex-presidente Fernando Collor de Mello, desistiu da candidatura dele em Alagoas. E eu recebi vários vídeos pelo WhatsApp em que você via Collor em cima de um carro com 4 ou 5 eleitores apenas ouvindo as suas palavras. Então, esse fato que você narra é a mais absoluta verdade. Então as pessoas estão realmente deixando aquele furor de participar desses movimentos políticos, não só na cidade como Campina Grande, que eu costumo dizer que não é grande, é enorme, né? Mas também em outros municípios com número de eleitores menores. Agora, o que a gente precisa se perguntar, Gustavo, e aí, para ser bem sincero, seria presunção da minha parte responder isso aqui, se isso é positivo ou negativo. A dúvida é essa. Não é, Lenildo? Porque pode ser que o eleitor esteja mais consciente. Não vá pelo oba-oba. Não vá porque candidato tal vai fazer uma carreata maior ou menor do que a outra, porque seus amiguinhos vão, porque vai se doar um combustível, porque vai se ter bebida. O eleitor pode ser que esteja mais consciente do processo democrático, das suas escolhas, e não precise necessariamente ir para a rua para um embate, o que gera muito desconforto. A gente sabe, aqui em Campina Grande, por exemplo, várias vezes eu participei de processos eleitorais onde famílias se intrigam. É verdade. Irmão tá intrigado de irmão. Na minha querida Esperança já teve até morte. Isso não, isso recente. Exato. Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente faz essa avaliação dessa apatia do eleitor, porque ela pode não ser um sinal negativo. Pode ser um sinal de que o eleitor está mais maduro para tomar sua atitude, sem necessariamente ir para o embate, ir para o confronto e gerar um caos social que ocorre também nesses processos eleitorais. Professor, é porque o senhor, dentro da sua perspicácia, o senhor já percebeu, evidentemente, também com a sua experiência, diversos aspectos do tema que a gente colocou na mesa, justamente porque ele não aponta para um único fator. O professor André apontou um fator que também, ao meu ver, é extremamente positivo. Eu vejo como um avanço o eleitor não tratar mais os candidatos como popstar. Aqui na Paraíba acabou, a gente não percebe mais isso. Qualquer candidato, vamos colocar dos 3 candidatos que estão disputando aí mais destacadamente a eleição majoritária para o governo do estado, se não for aquelas pessoas envolvidas na campanha ou interessadas da população mesmo, ninguém mais atrai aquela história da multidão, daquela adulação de parecer um popstar. Isso realmente mudou e eu acho positivo. Talvez o lado negativo disso, como questiona o professor André, é quando o eleitor desinteressa-se do processo eleitoral ao ponto de ir votar, sabe-se lá por que fatores, decidindo da maneira mais subjetiva do mundo, às vezes na última hora. E eu vejo preocupação, André, a dificuldade às vezes do eleitor ter mais acesso às informações e o que o candidato pensa e como ele se posiciona dentro das restrições que a gente está tendo de campanha. Porque a gente fala dos majoritários, mas veja a situação da eleição para deputado federal.
um cargo importantíssimo, e as pessoas têm muito pouco contato com os candidatos que estão aí, os candidatos proporcionais. Mas nós vivemos um momento muito melhor, Lenil, do que há 10 anos atrás. A rede social é um para quem fenômeno, tem o acesso, é um grande... Em questão de acesso, a gente vive muito melhor do que apenas um guia eleitoral, né? Que é o que nós tínhamos há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, essa questão do acesso vai muito do interesse do eleitor. E efetivamente, como você coloca, é muito complicado. Nós temos um índice de votos nulos e brancos nessa categoria de deputado muito grande. E inclusive, você toca num ponto que eu me permito ressaltar aqui para o eleitor, que é importantíssimo que o eleitor saiba a ordem de votação. É verdade. Porque o que ocorre de votos nulos, porque o eleitor não sabe a ordem de votação, pensa que primeiro vota em presidente ou em governador e anula o resto do voto, é gigantesco. Então é importante saber que são 6 votos nessa eleição, certo? Então o primeiro voto é de deputado federal. 4 dígitos. 4 dígitos, né? O segundo voto é o de deputado estadual, 5 dígitos. Depois o primeiro voto para senador, são 3 dígitos. Depois o segundo voto para senador, mais 3 dígitos. E aí é importante frisar o seguinte: não pode repetir o voto para senador. Se você votar uma vez no candidato com um número X, se você repetir essa votação no segundo voto, vai ser nulo, certo? Então, é obrigado votar nos dois? Não, você pode votar em apenas um. Não pode nem votar na legenda, né, professor, no segundo voto. E aí você tem depois dos 2 votos de senador, o voto de governador e o voto de presidente, que são ambos 2 dígitos. Então é importante o eleitor levar uma colinha. Isso. A Justiça Eleitoral permite que você leve uma cola, um papel com o número anotado dos seus eleitores, dos seus candidatos, para a cabine de votação. Mas não pode levar no celular, porque o celular, ele permite que você grave, filme o voto, e aí isso quebra o sigilo da votação, o que não é permitido pela Justiça Eleitoral, para evitar que você seja chantageado e obrigado a registrar seu voto para receber algum benefício posterior. O sigilo é uma proteção para o eleitor, muito bem lembrado pelo professor André. Bom, a gente tinha como discutir muito mais esse assunto, mas a gente precisa aqui abordar com o professor André um tema importantíssimo também, que é justamente as condutas no dia da eleição. O que é, afinal de contas, o senhor já falou um exemplo aí, o celular. O eleitor não pode ir com o celular para a urna, mas esse ano, por exemplo, eu posso apresentar o celular como título de eleitor. Eu já instalei no meu celular aqui o e-título, que eu tô que nem o cara da propaganda. Cada eleição eu fico perguntando: onde está o meu título? Tô eu e o Palmeiras em relação onde está o meu também. Eu tô parecendo o Palmeiras em relação a Libertadores da América, o Campeonato Mundial. Onde está meu título? E aí botei no celular, tá fácil, chega lá. Eu posso apresentar o meu celular para o mesário, porque eu tenho o e-título, mas eu não posso ir para a urna com o celular, né, André? Não pode ir para a urna com o celular. O celular tem que ficar na mesa dos trabalhos da eleição, para justamente garantir o sigilo do voto. Esse e-título foi um grande avanço aí, que foi permitido através da biometria, né? Isso. Então, com esse e-título que você baixa, o aplicativo que você baixa pela internet, você tem o número do eleitor com o voto, com a foto, com a imagem. Então facilita muito para o eleitor. Mas se, em caso que o eleitor não queira baixar esse aplicativo, esse dispositivo, pode levar um documento com foto normalmente, que vai poder votar sem maiores problemas. Aqui nós estamos em Campina Grande, que é tudo pela biometria. Isso. No estado todo, praticamente, esse processo já está encerrado de biometria. Então, hoje está bem mais fácil nesse aspecto de apresentação e de evitar fraudes nesse aspecto de identificação. O grande problema que nós teremos nessa eleição, como eu já mencionei, é o fato de nós temos 6 votos. Você fazer 6 votações, tem muita gente que ainda acaba se atrapalhando. Por isso que é importante a questão da cola, levar já anotado a sequência exata de votação dos seus candidatos. Dizer para os palmeirenses que eu estou brincando, apesar de ser verdade, mas eu estou brincando. 12h54. No dia da eleição, o que é que o eleitor vai poder fazer e o que é que o eleitor não vai poder fazer, André? A Justiça Eleitoral e a Lei Eleitoral, Lenildo, ela tem uma preocupação muito grande de permitir que o eleitor se manifeste, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa. Então, você levar um botão do seu candidato, um boné, um adesivo do seu candidato é permitido sem maiores problemas.
problemas. Então você pode fazer essa manifestação, agora não pode fazer algazarra, zoada, aglomerar, não pode fazer passeata, carreata, caminhada em relação ao seu candidato. É muito comum, era muito comum aqui em Campina Grande, por exemplo, as famílias irem votar, voltavam para casa, botavam um carro de som em frente à calçada e ficava lá com bandeirolas, né? Isso não é permitido pela Justiça Eleitoral. Distribuir material de campanha não é permitido pela Justiça Eleitoral no dia da eleição. Havia aquilo que a gente chama nos termos técnicos, o derramamento de santinho. Aquilo é punido pela Justiça Eleitoral, quando ficavam em frente aos colégios eleitorais desse material de campanha. Isso é vedado terminantemente pela legislação eleitoral. Então vá votar, pode expressar a sua manifestação. Não pode camiseta, né? E aí você pode efetivamente, desde que não faça aglomeração nenhuma, você pode fazer a manifestação. Uma dúvida em relação a isso que o Gustavo questionou. Esse ano estão circulando algumas camisetas espontaneamente, até feitas ou compradas por eleitores. Eu vou dar aqui os nomes nesse caso aí pra gente poder entender melhor. Por exemplo, tem aquelas camisetas do Lula livre, Lula é Haddad, aí tem aquelas outras camisetas do Bolsonaro. Como é que é em relação a isso? O eleitor pode ir ou não pode? A Justiça Eleitoral, ela, como ela diz, ela permite a questão da manifestação individual e silenciosa. O que se preocupa é que essas camisas sejam feitas e distribuídas por partidos e coligações, que aí configuraria uma boca de urna. Então é melhor evitar. É melhor evitar, certo? Mas um bottom, um adesivo, não haveria nenhum problema do uso. E ninguém vai influenciar alguém por uso de uma camiseta, né? Então é melhor deixar em casa, esperar passar às 5 da tarde para poder usar. O processo eleitoral hoje, a apuração é tão rápido, né? Que permite que você possa fazer a comemoração já em tempo. Só para presidente que tem que esperar o horário do Acre, né? Só após as 7 horas da noite. Exatamente. Bom, o professor André já explicou em relação também a essa questão, como disse André, por exemplo, o Gustavo pode escolher a camisa dentre essas aí que eu falei, que ele quiser para ele ir. Mas se juntar, por exemplo, o Gustavo disser, vou votar aqui, eu, Bruna, Alain, João Paulo, aí cada qual leva sua mulher, seu marido e todo mundo com a mesma camisa, pode também, já não pode? Não pode, porque aí configura o que chama de aglomeração. Então aí é proibido terminantemente que você junte várias pessoas com o mesmo padrão de camisa. A preocupação da lei é tão grande em relação a isso, Lenildo, que não permite a padronização sequer dos fiscais de campanha. Então quem vai trabalhar para a eleição, quem vai trabalhar como fiscal, pode usar apenas um crachá com a identificação do nome da coligação, um crachá inclusive que tenha o tamanho determinado para evitar que sejam tamanhos grandes. E essas modificações que às vezes nos espantam e nós achamos até certos exageros, ela tem um sentido, ela tem um viés, que é diminuir o custo de campanha, o abuso do poder econômico. Então, se um candidato é mais rico do que o outro, pode influenciar para que Gustavo leve sua família com várias outras pessoas com determinada camisa e que isso gere uma aglomeração e uma boca de urna simulada, né? Então, essas restrições que a lei eleitoral tem, embora muitas vezes exageradas, é importante frisar, buscam preservar a isonomia no processo eleitoral para que aquelas pessoas que têm maior poder econômico não utilizem do poder econômico para influenciar no dia da votação. Pois muito bem, a gente falou sobre o eleitor e o candidato, o que é que pode fazer, por exemplo, no sábado, que é a véspera, o guia eleitoral termina amanhã, o que é que o candidato pode fazer na véspera e o que é que o candidato pode e não pode fazer no dia? Os atos de campanha, eles permanecem até o sábado, Lenildo. Caminhada, passeata, só comício é que fica até a quinta. Comício praticamente acabou. Acabou o comício. Campina Grande, acho que não teve nenhum comício. Não teve nenhum comício. Então, até o sábado é possível sim ter caminhada, passeata, esse tipo de manifestação. Tem uma carreata, se eu não me engano, marcada aqui para o sábado e várias passeatas e caminhadas também marcadas pelas coligações. Então, até 10 horas da noite do sábado é permitido esses atos de campanha normalmente. Aí, a partir daí, o candidato não pode mais fazer nada, nem distribuir material de campanha no dia, como você colocou. No dia, ele vai ter que ir votar. A Justiça Eleitoral, por exemplo, é muito rigorosa com isso. O doutor Horácio, inclusive, nos solicitou que indicássemos os horários que os nossos candidatos irão votar para que nós possamos dar o apoio, o aparato necessário, mas desde que preserve e não permita que isso se transforme num movimento político. Então isso é muito importante frisar. Não pode haver nenhum tipo de distribuição de material por parte do candidato ou por parte de qualquer eleitor no dia da eleição. Então o candidato vai votar, se quiser ir visitar outras sessões
Não vejo problema, desde que isso não se transforme num ato político. Isso é até normal e natural ocorrer aqui em Campina Grande, que os candidatos percorram alguns locais de votação maior. Mas se isso acabar se tornando carreata, passeata ou eventos dessa natureza no dia da eleição, não é permitido de forma alguma. Bom, uma questão também à parte é justamente o emprego e o uso das redes sociais. Como é que fica o uso das redes sociais e uma ferramenta, por exemplo, que o pessoal sempre usa, as tais listas de transmissão do WhatsApp? Existe alguma restrição temporal ao envio dessas mensagens ou no domingo mesmo eu posso aí passar uma lista de transmissão e colocar o professor André nela e enviar aí o pedido para votar no meu candidato? A restrição que a lei fala é da questão de não impulsionar mais no dia da eleição. Aquele impulsionamento que se faz nas redes sociais, não fazer mais nas eleições. Tem que impulsionar só até o sábado. Até o sábado é que pode haver um impulsionamento. No domingo pode permanecer aquela postagem? Pode. Mas não pode mais fazer impulsionamento em esse mecanismo. Conversando com algumas pessoas da mídia, eles botaram conteúdos, porque no Facebook tem o término, colocaram o término pro dia 7 da campanha. É possível? É possível, porque se ele fez um impulsionamento antes, pode. O conteúdo dele não pode gerar conteúdo novo pro dia da eleição. O WhatsApp, Lenildo, é uma terra meio que complexa da gente dizer, né? Porque por mais que você possa tentar eventualmente restringir, é muito complicado você tentar evitar. O TSE tem dito que tem buscado controlar, por exemplo, essa questão de fake news, mas ficou claro que não consegue, né? Você vê aí que o que mais tem é notícia na internet, que a gente não sabe se é falso, se é verdadeira, e o TSE não tomou nenhuma providência nesse aspecto. Passou a eleição em brancas nuvens. O negócio é o seguinte: o candidato tá enchendo a paciência, bloque nele. Bloque nele. Não só o candidato. E outra coisa, o WhatsApp tem uma característica interessante, Lenildo, que a gente precisa ressaltar. O WhatsApp, só quem participa é quem quer. De um grupo. Exatamente, é verdade. Né? Então, ele tem um caráter diferenciado, por exemplo, de Instagram, de Facebook, que é um acesso público. O WhatsApp eu só participo de um grupo se eu quiser. Então, eu tenho como mecanismos de fazer a minha escolha. Então, a leitura do WhatsApp, ela é uma leitura diferente de outras redes sociais. Professor André Mota, a gente podia conversar muito mais, o tema é muito interessante, mas eu agradeço pela sua participação e depois das eleições, como eu disse, a gente tem que fazer um debate sobre esse novo momento agora das campanhas e o senhor já fica desde já convidado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Lenildo, Gustavo, João Paulo, Bruna, a todos do Jornal do Meio-Dia. Deixar aqui a mensagem aqui pro eleitor que vote consciente. Nós temos um momento importantíssimo no próximo domingo, dia 7. É um momento que incide em todas as pessoas, seus filhos, irmãos, parentes, amigos. E nós precisamos participar desse momento, fazer a escolha. Nós temos vários candidatos aí, Lenildo, de todas as tendências e colorações políticas. Então dá demais para o eleitor fazer uma escolha dentro daquilo que ele entende o que é melhor para a sociedade. Então deixar meu abraço, desejar a todos uma excelente eleição e com certeza após esse processo nós voltaremos para debater um pouco mais esse tema. Agora são 13h mais 3 na Paraíba. No próximo bloco, pai e filha são encontrados mortos e polícia suspeita de envenenamento. 13h13. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia.